Olá você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nessa antevéspera de Natal, 23 de dezembro de 2024. O último programa do ano. Semana que vem a gente vai suspender as atividades do Projeto Prisma, mas em 2025 a gente está de volta. Nesta segunda-feira estamos aqui com Leonardo Almeida, repórter do Bahia Notícias, a quem eu agradeço por participar conosco e que dá um spoiler de quem está aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui nesse podcast que é tão importante para a política baiana. E o nosso convidado, Leonardo, é setorista da Assembleia Legislativa, é o deputado estadual Thiago Correia, presidente estadual do PSDB, e agora novo líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a quem eu agradeço a disponibilidade por estar aqui conosco no Projeto Prisma. Seja bem-vindo mais uma vez, Thiago. Fernando, Léo, um prazer estar aqui mais uma vez, batendo esse papo descontraído e falando da política do nosso Estado. Thiago, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando fala com a oposição é, afinal, são quantos deputados efetivamente que a bancada da minoria conta e quais são as perspectivas para 2025, já que você está assumindo agora a liderança dessa bancada? Somos 20 deputados na oposição, né? Elegemos uma bancada maior, quase 30 deputados, mas a bancada do PP, que se elegeu ao nosso lado, desembarcou logo no início para o bloco do governo. Então nós temos hoje 20 deputados, uma bancada que eu diria que não é muito grande, dentro de 63, nós somos aí praticamente um terço. Agora, a bancada muito aguerrida, nós procuramos fazer o nosso papel de oposição propositiva, votando as matérias que são do interesse da Bahia e dos baianos, mesmo que ela seja de autoria do Executivo, mas fazendo contraponto quando entendemos que realmente o que está sendo colocado, a maneira como está sendo colocado, o modelo de gestão, ele não é do interesse da Bahia nem dos baianos. Deputado, como é que foram as conversas para a escolha do senhor para a liderança da oposição, sucedendo então Alan Sanches? Quando foi que o senhor teve a ideia de colocar o seu nome à disposição e como que foi as conversas dentro da bancada? Desde a assunção do então líder Alan Sanches, há 2 anos atrás, né, sucedendo o líder anterior, que era Sandro Regis, a gente tinha colocado nosso nome à disposição da bancada, ao lado de outros colegas que também tinham colocado, o próprio Alan, Samuel, se não me engano, o deputado Robinho também naquele momento, e construímos o consenso naquela hora e indicamos o nome de Alan. Agora, da mesma forma, houve uma sinalização do deputado Robinho, do deputado Samuel, eu também sinalizei novamente, e conversando com a bancada, como aquele momento nós abrimos mão para Alan poder exercer a liderança, depois, no segundo momento, abrimos mão para que Samuel ocupasse a vaga na mesa que cabia à minoria, então, neste momento, abriram mão, construímos o consenso para que eu pudesse ocupar a liderança nesse momento. Teve um pouco de rusga, né, deputado? Uma tensão ali com o Samuel Júnior. Como foi resolvido esse processo? O Samuel levou até os últimos momentos uma candidatura à liderança da oposição. Não houve racha, mas não deixou de haver tensão. Não, acho que jamais haveria racha no nosso grupo. Como eu falei, já é um grupo pequeno. Na verdade, havia o interesse de Samuel em ser líder, como também havia o meu. Nós ficamos conversando, tentando buscar o entendimento que foi o que aconteceu, mas de maneira nenhuma passou do que deveria, nenhum tipo de tensão, nenhum tipo de animosidade, apenas a manutenção das posições, mas quando sentamos para conversar com a bancada, com o líder Alan, chegamos a essa conclusão, com a participação de outros colegas. É claro que ninguém é líder de si mesmo, você lidera um grupo e esse grupo tem que estar alinhado com o líder, e foi o que aconteceu, esse consenso, e nosso nome foi, de certa forma, chancelado. Deputado, a gente falando sobre essa questão da tensão em torno da liderança da oposição, o grupo é relativamente pequeno, né? Não consegue nem apresentar uma PEC, que é nem fazer um pedido de CPI, que não tem as 21, né, assinaturas, o 1/3 necessário. Mas o senhor, inclusive, já teve uma experiência prévia como líder da oposição, não de fato, mas quase que, não de direito, mas quase que de fato. Na época que Sandro Regis era o líder, ele se ausentou durante algum tempo e o senhor estava sempre presente.
Qual a diferença daquele Thiago, daquela outra legislatura, para o Thiago que agora efetivamente assume como líder da oposição uma bancada de minoria e que tende a ser, como é que eu posso dizer, amassada pelo rolo compressor talvez, do governador? Atropelado é melhor do que amassado. Acho que não fica bem para o deputado ser amassado. Né? Realmente esse atropelo, dado ao número, bem como você colocou, somos apenas 20, esse atropelo acontecerá. Mas eu diria que a diferença é muito pequena, um pouco mais de experiência esses 2 anos que eu acumulei a mais, mas é o mesmo Thiago, mesmo posicionamento equilibrado, como eu falei, nos posicionando contra o que nós entendemos que não é bom para o Estado. Agora, no momento em que as matérias apresentadas sejam de interesse da Bahia, como eu falei, nós prontamente estamos ali para votar, não vamos fazer nenhum tipo de politicagem. Agora é preciso entender que, mesmo pequena, a oposição tem conseguido segurar algumas votações, tem sido necessária para aprovação de matérias importantes, principalmente matérias mais urgentes que precisam do acordo, precisam da assinatura do bloco da minoria. Então, apesar de pequena, é uma minoria muito aguerrida e que tem feito bem o seu papel. Agora, deputado, o Fernando citou, inclusive, o trazimento de PECs para a Assembleia Legislativa. Havia uma expectativa da bancada de oposição sobre a votação da PEC de Manuel Rocha. Para dar o contexto, a PEC possibilita que os deputados estaduais possam assumir secretarias do interior sem que renuncie o cargo. Por que essa pauta não foi discutida dentro da Assembleia, não chegou aí a plenário para a votação? Faltou acordo com a minoria com a maioria, porque essa PEC não foi votada? Isso, na verdade a maioria não acordou que essa PEC fosse a votação nesse momento, para que quem esteja nos ouvindo possa entender. Hoje o deputado pode se licenciar para assumir uma secretaria na capital, na cidade de Salvador, mas se a secretaria for em uma cidade do interior, o deputado não pode se licenciar. Ele renuncia o cargo ou ele está impossibilitado de ser secretário de um município que não seja a capital. Então essa PEC, na verdade, ela inclui os demais municípios, possibilitando isso. Acho que mais de 200 mil habitantes, né? Inicialmente não tinha nenhum tipo de trava, e aí pensou-se colocar uma emenda com um número mínimo de habitantes do município, que não se chegou ainda também, essa conclusão, essa emenda não foi apresentada. A gente propôs essa emenda para que fosse feito o acordo e ela fosse apreciada, mas o bloco da maioria não aceitou, houve ainda uma resistência de alguns deputados, então não houve um consenso, e o deputado Rosenberg, então líder da oposição, até sinalizou a possibilidade da apreciação dessa matéria no próximo ano. Deputado, além da mudança do bloco de oposição, provavelmente vai ter também mudança na liderança do governo. Rosenberg Pinto deve ser o primeiro vice-presidente da Assembleia. Até o deputado Adolfo Menezes brincou que torce para que Rosenberg não torça pela morte dele. E aí vai ter algum tipo de mudança na relação entre minoria e maioria? A maioria das votações do governo acabaram acontecendo mediante acordo, inclusive algumas votações que a oposição tentou travar. A gente não viu, por exemplo, nenhuma tentativa de obstrução ou um esforço concentrado da oposição para atrasar as demandas do governo. Vai ter algum tipo de mudança nessa postura para 2025? A gente espera primeiro a confirmação do nome que será o líder do governo. É claro que cada indivíduo tem suas peculiaridades. Rosenberg é um cara assim de um trato mais fácil, mais fluido. A gente não sabe quem vem, existem algumas sinalizações, mas não tem uma confirmação ainda do nome. Então, é esperar primeiro para ver quem será essa figura, quem será essa pessoa, de que maneira serão as tratativas, para, a partir daí, ver de que maneira nós, como bloco de oposição, iremos nos comportar. Com relação, então, a essa questão das assinaturas, né? Porque o tempo todo, acordo, principalmente porque o governo manda os projetos e manda os projetos quase que na véspera para poder votar. Sempre em regime de urgência também. Sempre em regime de urgência. Então, isso dificulta, inclusive, a própria apreciação da sociedade, né? E os deputados têm um papel de fiscalizar a ação do executivo e acabam subjugados por conta dessa estratégia rolo compressor do governo. Existe algum tipo de perspectiva do senhor, enquanto líder da oposição, para, de alguma forma, ampliar o debate desses projetos, como, por exemplo, não necessariamente assinando praticamente todos os acordos que são necessários para a votação dos projetos? Vamos lá. Para
quem esteja nos ouvindo entenda também. Quando o governo encaminha as matérias em regime de urgência, e ele tem maioria para... Primeiro, esse regime de urgência é votado em plenário, e, sendo aprovada, essa matéria ela vai sobrestar a pauta, vai para frente, vai ser a primeira matéria que vai ser apreciada. Então, de uma forma ou outra, ele vai nos atropelar, com acordo ou sem acordo. O que nós tentamos, de alguma forma, nas tratativas e conversando, fazer algum tipo de modificação, apresentar algum tipo de emenda, dando celeridade ao projeto, mas, de alguma forma, participando da construção. Então, a maioria dessas tratativas e assinaturas são mediante algum tipo de acordo. E quando não tem acordo, quando a matéria realmente não está em consenso entre as bancadas, aí nós dispensamos a assinatura, mas, como eu falei, o governo termina coloca a sua bancada em plenário, aprova a urgência e a matéria vai ser aprovada aí com um delay de 10 dias a mais ou menos, do que seria se houvesse assinatura. Então, realmente é um instrumento que a gente tem para conseguir, de alguma forma, pressionar o governo para que algum ponto seja corrigido, para que algum pedido seja atendido, mas, em não sendo, como eles têm a maioria absoluta, logo um pouquinho mais na frente ele consegue aprovar de qualquer maneira. Deputado, o senhor também é um dos grandes críticos ao sistema de ferry-boat aqui na capital baiana. A gente está falando um pouco de expectativas para o ano que vem. Como que a bancada de oposição e o senhor pretendem pressionar, talvez cobrar mais o governo dentro da casa para poder ter a melhoria desse serviço que é tão utilizado pela população aqui da capital baiana? Não só esse serviço, são diversas cobranças que fazemos em plenário. Eu uso a tribuna praticamente quase todas as sessões, tento revezar, já que são diversos problemas. Um deles é o ferry-boat, que foi, inclusive, sinalizado pelo governador antes de assumir o cargo, em dezembro, antes de assumir o cargo, em janeiro, no início da sua gestão, que seria feito a compra de 2 novas embarcações. Em momento, até parabenizei o então governador eleito, que não tinha assumido, pelo posicionamento, e disse que iria cobrar, e venham cobrando. Já se vão aí 2 anos de governo. Nós, hoje, segunda-feira, dia 23, já faltando 7 dias para terminar o ano, o segundo ano de governo, nem o processo de licitação está concluído, já foi encaminhado 2 vezes com problemas, inclusive uma licitação deserta, quando existia sinalização de empresas querendo oferecer essas embarcações. Estão mostrando realmente que o governo não conseguiu tratar de um assunto relativamente simples, diante de tantos outros que eu poderia passar aqui o dia todo falando, problemas graves, estruturais, antigos que temos em nosso Estado, e que realmente os governos do PT que aí passaram, já vão para 20 anos de governo na conclusão dessa legislatura, que problemas recorrentes, conhecidos, e que nós não vemos ainda nenhuma sinalização de, eu diria, um tratamento para que pudéssemos vencê-los. Deputado, eu vou voltar um pouquinho para o parlamento, que eu gosto dessas tretas e gosto das informações, das articulações. Nós temos a bancada da maioria e a bancada da minoria, mas na Assembleia Legislativa a gente tem uma situação um pouco sui generis. Nós temos às vezes é G10, às vezes é G11, às vezes é G7, depende de qual interlocutor está falando. E tem a bancada de Coronel, né, que é uma bancada também robusta. O senador Ângelo Coronel organizou deputados para além do PSD, que é o partido dele, que também tem uma bancada robusta. É necessário, nas articulações, conversar com essas bancadas dentro de bancadas, porque inclusive algumas delas são suprapartidárias e pegam pessoas da minoria, pessoas da maioria. Como é que funciona esse tipo de conversa, de negociação lá no parlamento? E a oposição, de alguma forma, pretende manter o diálogo com elas para que, eventualmente, consiga pressionar o governo? Fernando, eu costumo dizer às pessoas que não vivem a política que nada mais é ali o parlamento do que uma extensão da nossa vida real. E aí eu falo e faço muitas vezes a analogia com a nossa família. É como se fosse uma grande família. Vai chegando no fim de ano, um irmão quer ir passar o Réveillon com a família em tal lugar, mas aí a tia quer que fique no interior, e a outra quer que faça o peru no Natal, a outra quer que faça um bacalhau. Então são diversos grupos, subgrupos divididos, e vai depender muito da matéria que está em apreciação, do que está sendo negociado, do que está em pauta, se é de interesse daquele bloco, ou daquele semibloco, ou daquele indivíduo especialmente. Então nós vemos, por exemplo, algumas matérias do governo,
que são apresentadas pelo governo, algumas propostas, onde existem membros do próprio governo, da bancada do governo, que são contrários. Então, você vai, dialoga com essa pessoa, consegue agregar mais um, é muito dinâmico, é muito fluido, é muito difícil, porque muitas vezes até um membro do governo que é contra aquela matéria, ele não se expõe, não coloca, e você sabe, através de outro amigo dele, que ele vai se posicionar de maneira contrária. Então, realmente, são muitas engrenagens funcionando ao mesmo tempo, e é preciso ter essa percepção, essa sensibilidade para tentar construir ali uma ideia em torno de alguma matéria. Agora, em relação aos semiblocos, como a bancada do Coronel, você pode fazer uma analogia com o Centrão em Brasília, onde existem partidos que se unem em torno de algumas matérias ou em torno de algumas propostas. Vou botar a manchete. E aí a gente Thiago brinca Correia diz que bancada de Coronel é o centrão da é o Assembleia. centrinho. A gente brinca que é o centrinho. Aí algumas pessoas até brincam, você faz parte do centrinho, enfim. Quem é o líder do centrinho? Então, fazendo essa analogia. Mas realmente existem esses semiblocos e existem também grupos em torno de algumas matérias, alguns assuntos em comum, que são de diversos partidos. Por exemplo, o pessoal que defende o agro, tem um grupo bem consolidado, o pessoal que defende o meio ambiente, enfim, diversos assuntos e matérias específicas onde você tem uma construção de deputados que independem de partido, independem de bloco, de maioria ou minoria, enfim, depende muito do que está sendo analisado. Em 2025, em fevereiro de 2025, a gente tem uma disputa pela presidência da Assembleia e é notório que Adolfo Menezes é o franco favorito, principalmente depois da PEC que permitiu uma reeleição dentro da mesma legislatura. Essa PEC foi apresentada e votada ainda no primeiro semestre de 2025. Vai ser Adolfo Menezes realmente? A bancada de oposição está fechada com ele? Existe algum receio, por exemplo, de questionamento judicial da própria PEC após a eleição de Adolfo? Adolfo hoje está consolidado. Salvo engano, apenas o deputado Wilton não manifestou seu apoio à reeleição do presidente Adolfo. Então, assim, eu diria que ele é hoje unanimidade dentro da casa. Tudo indica que será realmente o nome colocado, que vai levar até o fim, a gente tem conversado com ele. Agora, existe essa dúvida enquanto a legislação, se vai ser permitido, se vai ser contestado, mas eu acredito que caminha para a reeleição dele, e se for contestado, provavelmente ele vai recorrer enquanto presidente, e como é um cargo que dura apenas 2 anos, imagine que se esse resultado contrário a essa reeleição saia, por exemplo, em 1 ano, ele ficou 50% do mandato exercendo a presidência, então, assim, eu acho que ele vai correr o risco. Deputado, aproveitando, existe o risco, por exemplo, da bancada de oposição ou de algum membro da bancada questionar judicialmente essa PEC da reeleição e a eleição de Adolfo, ou isso já foi descartado pelo bloco? Não vi nenhum membro do bloco manifestar o desejo de ir contra essa posição. Até onde eu sei, esse assunto está pacificado. Existe uma dúvida dentro da casa se o deputado Wilton pode questionar ou não, já que ele não declarou seu apoio a Adolfo, mas ainda assim, explicitamente não foi colocado por nenhum membro da casa o desejo de contestar essa reeleição. E como que está o clima dentro da Assembleia? Os deputados acham que Adolfo pode vir a ser impedido ou realmente esperam que ele continue para o próximo biênio na presidência da casa? Até agora, até então, como eu falei, como existe esse consenso declarado pela maioria pela reeleição de Adolfo, eu acho que está todo mundo na expectativa de que ele consiga levar seu próximo mandato até o fim. Agora, porque a primeira vice-presidência está mais disputada do que o costume, né? Com certeza. Ele até brinca, como o próprio Fernando falou, tomara que o Rosenberg não torça para que eu morra, se for o Rosenberg o primeiro vice. Mas realmente houve uma disputa, uma movimentação em torno dessa primeira vice, que não está ainda claramente definida, mas basta saber também que ele não assume automaticamente a presidência no caso da impossibilidade do então presidente permanecer. Será feita uma nova eleição. É claro que quem estiver ocupando ali a primeira vice, que vai ocupar esse tampão até a nova eleição, ele tem uma série de manobras que pode fazer para que valide o seu nome como próximo presidente. Mas será uma nova eleição, então tem diversos outros fatores que podem ser colocados na mesa.
Deputado, saindo um pouquinho da Assembleia Legislativa, vamos falar do PSDB. O senhor é presidente do partido aqui na Bahia. Qual a avaliação que o senhor faz do desempenho do PSDB aqui no estado nas eleições de 2022? Fernando, nós tivemos um aumento significativo de vereadores na capital, em Salvador. Foi o melhor resultado em alguns anos, né? Foi o melhor resultado em alguns anos. Vitória da Conquista também, fizemos 3 vereadores aí, equilibrando com o partido da prefeita, que também é a União Brasil. Em Feira de Santana fizemos uma bancada considerável. Sim, enfim, o partido cresceu, principalmente em municípios importantes. Mantivemos as prefeituras que tínhamos e que fomos para a eleição, à exceção de Juazeiro. Então, a gente vem tentando se capilarizar mais no interior, aumentar a bancada de vereadores, imaginando que dessa forma vamos produzir nomes que nas próximas eleições municipais possam ser candidatos a prefeito, ampliando o número de prefeituras. E em relação à nossa bancada federal, como é de conhecimento de todos, o PSDB diminuiu, assim como outros partidos. Eu digo que não existe uma legislação eleitoral perfeita, ela tenta corrigir desequilíbrios, provocando outros desequilíbrios. Então, nesse momento, diversos partidos que foram grandes diminuíram, provocando fusões, a exemplo do Democratas, que hoje é a União Brasil, se fundiu com outro. O PSDB caminha também para uma fusão, já fizemos uma federação na eleição passada, já existe conversa de uma federação mais ampla para as próximas eleições, mas o caminho natural é fusão, é a construção de novos partidos, e aí, futuramente, a legislação eleitoral vai mudar de novo, porque vão se provocar outros desequilíbrios, e na tentativa de corrigi-los se provocam outros. Então, eu digo que a legislação eleitoral ela é sempre mutante, ela nunca vai ser perfeita, e os partidos têm que se adaptar, entender os momentos, e, como eu falei, essa construção de novos partidos, eu acho que ela vai provocar não só para o PSDB, mas para outros partidos a possibilidade de união e formação de novos partidos, mas lá na frente, de novo, vamos ter que fazer um freio de arrumação, não sei com qual partido, com qual federação, para provocar novas mudanças. A gente está aqui falando um pouco sobre o PSDB ocupar novos espaços, ampliar seus espaços, na verdade. E eu cheguei a ver na imprensa a possibilidade de Suzana Ramos vir a ser vice de ACM Neto na candidatura ao governo do estado em 2026. Há alguma conversa do tipo para o PSDB vir a pleitear essa vice-candidatura, a candidatura a vice-governador na chapa de ACM Neto em 2026? Ou ainda está muito cedo? Eu acho que é muito cedo para tratar isso. Nós temos o nome de Suzana, que é uma liderança regional no norte da Bahia, em uma área onde o Partido dos Trabalhadores tem um peso muito forte. Então, com certeza, Suzana agregaria muito à chapa, mas existem outros nomes também dentro do partido. O que o PSDB tem dito é que ele tem interesse de fazer parte da chapa majoritária, seja em qualquer posição, mas nós somos um partido que estamos nessa construção desse grupo desde o início, ao lado de ACM Neto, aqui na primeira eleição dele para prefeito, na segunda, na eleição estadual, agora na eleição de Bruno Reis, na reeleição de Bruno Reis. Então nós entendemos a nossa importância dentro do grupo, a nossa parceria, e por isso pleiteamos esse espaço, que eu acredito que é mais do que merecido. Até 2014, o PSDB foi talvez o principal antagonista do PT na cena política nacional. Em um determinado momento, inclusive, chegou a ser protagonista com as sucessivas eleições de Fernando Henrique Cardoso. Depois de 2014, o partido foi numa espécie de ladeira abaixo, e aí perdeu espaço. Na última eleição, inclusive, sequer teve uma candidatura à presidência da República com a robustez que se aguardava do PSDB. Já foi feito um ponto de inflexão para verificar quais foram os erros, para tentar fazer com que o partido volte a ter o protagonismo na cena nacional? O senhor participa desses debates? Fernando, cada um faz a sua avaliação, e ela é muito clara quando nós percebemos que o partido, que tinha uma unidade muito grande, apesar de ter ali dentro do partido blocos, o bloco de Minas Gerais, o bloco de São Paulo, que eram os blocos mais fortes, mais robustos, assim, de algum momento tendo divergências ideológicas, se eu posso assim dizer, mas chegando ao entendimento. Mas o que nós vimos realmente foi que o partido terminou se dividindo
principalmente com a presença de Dória, quando fez posicionamentos mais voltados à turma de São Paulo e, em alguns momentos, desalinhado com, eu diria, até a velha guarda do PSDB. Isso realmente provocou uma fissura dentro do partido. Nós perdemos diversos parlamentares que mudaram de partido e eu acho que talvez esse ponto tenha sido aí o ponto principal para a redução da representatividade do partido no cenário nacional. Mas, como eu falei, não existe modelo perfeito, o PSDB está se reinventando, nós temos novos quadros que apareceram de peso nacional, exemplo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Nós temos hoje o líder da nossa bancada em Brasília, já caminhando talvez para a terceira liderança, que é o deputado Adolfo Menezes, um cara muito jovem. Adolfo Viana, confundindo, um colega Adolfinho, muito jovem, uma competência muito grande, conseguiu, de certa forma, unir novamente o partido através dessa liderança. Então, é uma reconstrução e uma construção permanente, e eu acredito que nós vamos sim retomar a cena aí, não sei se a partir de uma nova federação ou de até uma nova construção de um partido, mas eu acredito que temos excelentes quadros com peso na política e que conseguem, de uma certa forma, representar bem o partido no cenário nacional. E, deputado, quais são os partidos que estariam no páreo para a formação dessa nova federação? Aí agora é aquela pergunta de $1 milhão. Nós vemos, como eu falei, são vários partidos que sentem hoje o modelo de legislação eleitoral que existe. Nós temos aí o MDB, que diminuiu e conversa. Nós temos o próprio PP, já fez algumas conversas, apesar de ser um partido grande, mas tentando ampliar. Nós temos o Republicanos, nós temos o Cidadania, nós temos o Solidariedade. São diversos partidos que buscam a construção de algo mais sólido. É claro também que, como são diversos partidos, são diversos caciques, então essas conversas não são conversas muito fáceis, né? Mas eu acho que a tendência é que algum desses partidos, ou alguns, se unam ou para montar uma nova federação, ou quem sabe até um novo partido. Em 2022, o senhor foi uma das poucas figuras do Legislativo baiano que manifestaram seu posicionamento político na cena federal. O senhor declarou que votaria em Jair Bolsonaro em qualquer circunstância contra o Partido dos Trabalhadores. De 2022 para cá, o senhor fez algum tipo de reflexão sobre o tema, mantém esse posicionamento de votação em 2022 e qual a avaliação que o senhor faz, já que o candidato que o senhor apoiaria não venceu, e aí a avaliação que o senhor faz do governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Naquele momento, quando perguntado se votaria em Lula ou Bolsonaro, eu falei que votaria em qualquer candidato que não fosse Lula, e naquele momento era Bolsonaro, e votei em Bolsonaro, e nunca votei em Lula, sempre fui oposição ao Partido dos Trabalhadores, não enxergo um bom governo, tanto na Bahia quanto no governo federal. Na Bahia nós vamos para quase 20 anos, como eu falei, de PT, com diversos índices, como eu falei, sempre piorando. Somos o estado mais violento do Brasil, somos o estado que existe mais cidades violentas do Brasil, somos o estado que tem o maior número de desempregados absolutos do Brasil, somos o estado que temos o maior número de pessoas que recebem Bolsa Família, somos o terceiro estado em desmatamento da Mata Atlântica, somos o estado com o maior número de pessoas em extrema pobreza, somos o estado segundo lugar em habitações em condições precárias, somos o estado com o maior número de analfabetos adultos. Enfim, são diversos indicadores que mostram que os 20 anos de governo do PT não conseguiram solucionar ou pioraram. Então, assim, sempre fiz oposição, farei, não sei qual candidato virá contra o presidente Lula, mas com certeza estarei na oposição, fazendo aí o meu discurso e mostrando através de números que realmente o governo do PT não foi bom nem para a Bahia, nem para o Brasil. Pós 2022 foram descortinadas algumas situações que indicaram, por exemplo, que o grupo do Jair Bolsonaro tentou fazer um golpe de Estado aqui no país. O senhor concorda com esse tipo de posicionamento desse grupo político, apesar de ter votado nele? De jeito nenhum.
Eu acredito que realmente, se for mostrado e comprovado que houve essa tentativa de golpe, é um crime contra a democracia, é um crime contra a população. De maneira nenhuma existe, eu acho que, uma pessoa de bom senso concordar com algo desse tipo. Então, como eu falo, muitas vezes as pessoas têm que dizer, você é bolsonarista? Não, eu não sou petista. Muitas vezes também a gente pergunta a algumas pessoas da esquerda, você é petista? A pessoa, não sou petista, eu sou lulista. E outros falam, não sou lulista, eu sou petista. Mas as pessoas terminam querendo rotular, ou carimbar, ou botar algum tipo de pecha, algum posicionamento, ou algum tipo de ideal. Mas eu diria que, pelo que eu enxergo, pelos resultados que eu trago, pelos números que eu tenho, eu não posso concordar com o modelo de gestão do PT. Isso não quer dizer que eu seja, enfim, que eu tenha algum carimbo por trás de mim. Eu sou contrário a isso que está acontecendo. Beleza. Deputado, a gente falou sobre Assembleia, sobre PSDB. Eu acho que é importante também ver quais são as perspectivas do deputado Thiago Correia. A gente falou muito sobre oposição, né? E aí as perspectivas de projetos, de pautas, de bandeiras que o senhor pretende levar nesses 2 próximos anos, e já perguntar, emendando, né? Thiago vai tentar ser candidato à reeleição em 2026, vai tentar subir para a Câmara dos Deputados, ou talvez integrar a chapa majoritária, né? Vai que... Bom, as pessoas têm perguntado bastante. Eu sou candidato à reeleição a deputado estadual. Tenho sim o desejo de ir para Brasília, mas eu acho que não é o momento, talvez mais para frente. E as pautas são as mesmas que nós sempre defendemos: defesa do setor produtivo, defesa do setor agropecuário. Eu acho que incentivo à cultura, ao surgimento de tecnologias que possam, de alguma forma, transformar a vida dos jovens, estimulando as startups, estimulando a educação. Eu acho que a gente só muda o nosso estado e o nosso país através da educação, e eu acho que talvez seja onde o governo do PT mais pecou. Como eu falei, é o maior número de analfabetos adultos que nós temos, e em 20 anos isso poderia ter sido corrigido. Nós temos o 2º pior IDEB do país, e essa falta de educação, ela termina impactando em todos os demais indicadores. Por exemplo, na perca de competitividade do nosso estado, que caiu de 17º para 23º, porque as empresas não vêm para aqui, para a Bahia, porque apesar do ambiente fiscal ser ruim também, mas não temos mão de obra qualificada. Aí você parte para a violência, porque esses jovens que não estudaram, que não se qualificaram, vão buscar o mundo do crime para de alguma forma sobreviver. Aí você interfere no turismo, porque você não tem mão de obra qualificada. Enfim, eu acho que a educação é o ponto central que deveria ser visto pelo governo do PT, que defende tanto a educação, mas os resultados são os piores possíveis, como eu falei, e não é por falta de tempo. Afinal de contas, estamos chegando aí a 20 anos de governo do PT, que eu reafirmo sempre que não mostrou para que veio. Agora, deputado, a gente fala sobre a ampliação também das expectativas do PSDB. Nós tivemos, como o senhor falou, a ampliação da bancada do PSDB aqui na Câmara Municipal, e temos também adiante a reforma do secretariado de Bruno Reis. Quais são as expectativas do PSDB em relação ao espaço do partido dentro das secretarias, e quais são os espaços que são pleiteados pelo partido? Como falamos agora há pouco, o PSDB cresceu muito em Salvador. Nós temos uma bancada hoje considerável. Nós temos o presidente da Câmara de Salvador, que caminha também para uma reeleição, que é o vereador Carlos Muniz. Então nós entendemos o nosso peso e a nossa importância. É claro que o tamanho da participação que será dada na administração, ela cabe ao prefeito, mas nós esperamos o reconhecimento pela parceria e pelo peso que temos, pelo peso político, pela quantidade de candidatos que tivemos nessa eleição, não só os eleitos, mas toda a nossa bancada de suplentes, que precisa sim de um suporte político, precisa de um suporte administrativo. Então nós esperamos ter uma participação do nosso tamanho na gestão municipal, mas é claro que isso compete ao prefeito, ele que vai fazer as suas arrumações e definir qual espaço nos será dado. Muito se fala sobre a Secretaria de Educação para o PSDB, que é um espaço que vem sendo disputado ao tempo pelo partido. De fato, há alguma conversa nesse sentido? A Secretaria de Educação é uma importante secretaria, talvez uma das maiores, ao lado da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Obras. Então seria realmente um espaço que eu acho que
que seria do tamanho do nosso partido, mas como eu falei, cabe ao prefeito definir qual será esse espaço, mas estamos aí aguardando. Claro que ainda não houve nenhuma conversa, o prefeito ainda não sinalizou, vem falando na imprensa que no momento certo ele vai tratar disso, e nós esperamos ser chamados e estarmos sentados à mesa na definição desses espaços entre os partidos que apoiaram a reeleição do prefeito Bruno Reis. O senhor tem uma formação na área de medicina veterinária, tem uma relação com o agro, que é uma das áreas que são mais pujantes na Bahia e que mais reclamam da questão da infraestrutura. Nós tivemos a Comissão de Infraestrutura da Assembleia apresentando um relatório contra a questão da Coelba, criticando a Coelba e a infraestrutura de energia elétrica aqui no estado. A gente tem um problema grave com as estradas, tem a promessa da FIOL que ainda não saiu do papel. Como é que o senhor está acompanhando essas pautas relacionadas ao agro, que é uma das áreas que o senhor tem uma forte vinculação? Bom, eu faço parte tanto da Comissão de Agricultura quanto da Comissão de Infraestrutura, e realmente são duas comissões que fazem reuniões conjuntas, dados temas transversais, e realmente o setor agrícola no nosso estado, ele pede muito socorro ao governo do estado, o governo deixa muito a desejar. Nós tivemos a nossa Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, a EBDA, extinta, que era uma importante órgão com um quadro de funcionários técnico bem consolidado, que disseminava a tecnologia principalmente para os pequenos e médios produtores. Hoje não existe mais. Nós temos uma ADAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária sucateada, já foi considerada a melhor agência do país, hoje está entre as últimas, que lida com a sanidade, com o sistema sanitário do nosso rebanho e da nossa produção agrícola. Então, um órgão bastante sensível, que pode, em algum momento, a ausência do seu trabalho trazer um prejuízo muito grande ao setor agrícola. Nós carecemos de infraestrutura não só elétrica, mas, por exemplo, no oeste do estado, diversos empreendimentos agrícolas muito grandes que poderiam estar gerando muitos empregos, muita riqueza para o estado, ainda não podem funcionar por falta de abastecimento de energia elétrica. Aí, quando a gente passa para a infraestrutura rodoviária do nosso estado, deixa muito a desejar também para o escoamento da produção agrícola. São diversos pontos que o setor carece de um olhar mais cuidadoso do nosso governo do estado, para que esse que seja talvez a mola propulsora que segurou o PIB não só da Bahia, mas do Brasil na pandemia, que foi o setor agrícola, possa ter um tratamento realmente adequado, entendendo que ele gera milhares de empregos, principalmente para as pessoas com baixa qualificação, que gera muita riqueza para o nosso estado e que realmente pode tirar a Bahia aí desses índices que eu trouxe aqui, alguns que são os piores do Brasil. Terminando a parte mais séria, né? Vamos perguntar logo, o senhor ainda sente falta de ser veterinário? Eu, como você falou, sou produtor rural ainda. Meu pai é produtor rural, é pecuarista, produz café. Eu sou produtor rural com meu irmão, então sempre que posso... Você produz café também? Meu pai, no município Barra do Choça, perto de Conquista. É bom o café? No Planalto Conquista é bom, o melhor café aí da Bahia. Mandar vou mandar o café do Planalto de Conquista, café arábica, 100% arábica. Nós temos duas variedades de café, o café Conilon, que é produzido aí nas altitudes mais baixas, mais quente, mas temos o café arábica, que é o café de qualidade, que produz os cafés finos, que é produzido no Planalto de Conquista, que é produzido também na Chapada Diamantina. Eu vou trazer um café aí para vocês provarem. Mas a veterinária, sempre que eu posso, estou na fazenda, meus filhos adoram animais, assim, a gente tem uma relação com o campo muito grande. Eu praticamente cresci na fazenda, daí segui a carreira de médico veterinário e, assim, sou um apaixonado pelo campo, e eu acho que, como eu falei, que esse setor talvez possa tirar a Bahia desses indicadores terríveis que eu trouxe aqui agora há pouco. Tiago Correia, ele já veio no Projeto Prisma, então ele já respondeu aquelas perguntas clássicas que a gente faz, mas aí eu vou adicionar uma pergunta, porque ele... Não sei se vocês acompanham o Tiago Correia, ele foi eleito vereador já há algum tempo em Salvador e depois foi deputado estadual. Ele não usava barba. E aí ele passou a usar barba depois que ele começou a frequentar os shows de Gustavo Lima. Foi Gustavo Lima que influenciou o visual do senhor, deputado? Não, na verdade foi acompanhando o Projeto Prisma,
pelo YouTube. Eu até pegava em horários diferentes e via Vossa Excelência de barba e falava, por que não? Aí quando eu coloquei, realmente o pessoal achou que estava parecido com o Gustavo Lima e aí fizeram essa confusão, mas brincadeiras à parte, foi justamente copiando alguns colegas que, por que você não deixa a barba? Estratégia para parecer mais velho? Um amigo até brincou, rapaz, deixa a barba que você tá com um ar mais sério, tá com um aspecto de uma pessoa um pouco mais velha e tal. Aí eu falei, eu vou deixar, quando tiver com a vontade de parecer um pouco mais menino, aí eu vou fazer a barba. Bom, pessoal, Léo, tem mais alguma pergunta? Não tenho, não. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Léo por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui pela segunda semana seguida, né? Encerrando aqui o projeto esse ano. E agradecer também a presença do deputado. E agradecer muitíssimo a Thiago Correia pela disponibilidade, pelo bate-papo sempre descontraído, por estar aqui conosco no Projeto Prisma. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a toda a equipe do Bahia Notícias, a equipe do Projeto Prisma, Léo, você, Fernando, pela, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e nos colocar à disposição para sempre responder aqui as dúvidas e também ouvir as sugestões, que é muito importante para que nós possamos fazer um mandato cada vez mais produtivo. Bom, pessoal, como eu falei, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Em 2024, a gente só volta em 2025. O Projeto Prisma vai entrar, esse episódio, nas principais plataformas de streaming em até 24 horas, ou seja, na véspera de Natal, você consegue ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming. A produção de hoje foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo é de Igor Barreto. Um grande abraço e até a próxima!